Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e falar, é claro, da partida de amanhã contra o Palmeiras. Já temos aqui a provável escalação do Palmeiras e também a provável escalação do Vasco da Gama. Também vamos falar aqui da possibilidade do Vasco ser convidado para disputar o troféu Tereza Herrera, troféu que era muito conhecido ali, né, muito importante anos atrás, um torneio amistoso, né, e o La Coruña estuda convidar o Vasco para participar mais uma vez desse torneio. Informação é do Gilmar Ferreira e a gente vai repercutir aqui. Vamos falar sobre a chegada da 777 aqui no Rio de Janeiro e também sobre Carabarral, reforço do Vasco, que deve ser relacionado para a partida de amanhã. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e talvez você nem saiba, né? A Mais Ágil faz essa consulta para você e resolve toda a burocracia caso você tenha uma grana lá para receber, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando da possibilidade, né, do Vasco disputar mais uma vez o troféu Tereza Herrera. Vasco que já foi campeão dessa competição. A informação é do Gilmar Ferreira. Ele publicou o seguinte: o presidente do Deportivo La Coruña, Antônio Couceiro, deseja homenagear a dupla Bebeto e Mauro Silva na edição de número 77 do troféu Tereza Herrera. E a ideia dele é convidar Vasco e Bragantino, clubes de procedência, para disputar o torneio triangular a partir de 5 de agosto. A informação do jornal La Voz de la Galícia foi confirmada por gente próxima à dupla. Coincidentemente, ou não, os clubes têm duelo programado para 6 de agosto, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista. É pouco provável, porém, que a CBF os libere, né, para jogos fora do país. O Vasco foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a taça, em 1957, 11 anos após a criação. O evento nasceu para ajudar nos estragos da Segunda Guerra e recebeu o nome de Tereza Herrera, um símbolo da La Coruña do século XVIII que doou seus bens para a construção de um hospital. Na conquista vascaína, a taça era disputada em um só jogo. O Vasco venceu por 4-1 o Athletic Bilbao. Historicamente, porém, 4 clubes medem forças nessa competição. Desde 2009, exceto em 2014, a disputa voltou a ser em jogo único. O presidente do Deportivo La Coruña quer agora revigorá-lo em uma disputa triangular. Então, existe aí a possibilidade, né, de Vasco e Bragantino serem convidados para disputar esse torneio que vai acontecer em agosto. Como a própria reportagem aqui do Gilmar Ferreira diz, é bastante improvável que a CBF libere, né, altere alguma coisa no calendário para os times Vasco e Bragantino disputarem um torneio amistoso fora do país, né, porque compromete o calendário de outras equipes. Vasco e Bragantino disputam, né, uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro nessa mesma data do troféu Tereza Herrera. E aí até se pensou, essa partida quem sabe pode ser disputada lá em La Coruña, que aí vai valer pelo torneio amistoso e vale também pelo Campeonato Nacional. Mas a CBF também não vai aceitar, né, isso com toda certeza. Então, apesar do convite, é difícil, né, que Vasco e Bragantino disputem esse torneio, a não ser que o Vasco deixe seus principais jogadores aqui disputando o Campeonato Brasileiro e mande uma equipe alternativa, né, para disputar o troféu Tereza Herrera. A gente deve ter mais informações sobre isso, né, nos próximos meses. Ainda falta bastante tempo, né? Só em agosto esse torneio, a partir de 5 de agosto. Então muita água ainda vai passar debaixo da ponte, mas fica registrado aqui a informação. Eu quero a sua opinião. Você acha bacana o Vasco disputar esse torneio em La Coruña? Deixa aqui nos comentários. Bom, e agora a gente fala aqui sobre a comitiva da 777, que é aguardada amanhã, né, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida contra o Palmeiras,
e para durante a semana resolver algumas situações aqui no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Vasco tem assuntos importantes para serem tratados e terá a presença da comitiva da 777 na cidade. O empresário Josh Wander chega ao Rio de Janeiro neste domingo, acompanhado do CEO do grupo de futebol da 777, o Dom Dransfield, e também de Nicolas Maia, que é o chefe de operações do grupo norte-americano. Além de estarem presentes no jogo entre Vasco e Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão, eles vão conversar sobre temas importantes para o clube. Josh Wander e seus executivos vão tratar de Maracanã, o tema mais levantado, né, pelo Vasco aí na última semana, e o Vasco até entrou na justiça, né, para acompanhar mais de perto e para travar que o Maracanã seja concedido mais uma vez para a dupla Fla-Flu, sem que o Vasco participe, né, da licitação. E além do assunto Maracanã, os CTs Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, e o CT da base em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também estarão nas pautas aí da 777. Ambos os terrenos estão em nome da instituição, que está buscando, né, junto à Prefeitura e ao Governo Federal, passar a propriedade para o CNPJ da SAF. Que aí é o seguinte, né, o pessoal da 777 tem medo de fazer um investimento maior nos CTs e depois a Prefeitura pedir de volta, acontecer alguma coisa do tipo, né? Então, querem a garantia, querem que os terrenos sejam passados ali para a propriedade da Vasco SAF e aí sim vão fazer investimentos e melhorias no CT. Então, a 777 tem esses assuntos importantes para resolver aqui no Rio de Janeiro. Maracanã, CT Moacir Barbosa e CT da base. A semana vai ser movimentada no Vasco. Bom, e vamos falar agora aqui de futebol? Bora lá? Hoje tivemos estreia de Nenê. Nenê estreou com a camisa do Juventude, né? Foi o capitão do Juventude na partida contra o Novo Horizontino, válido aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado lá na cidade de Novo Horizonte e o Nenê estreou com derrota, né? O Juventude perdeu por 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. A segunda derrota do Juventude em 2 rodadas na Série B. Começa muito mal a equipe de Caxias do Sul. Mas a gente fala agora da partida de amanhã. Vasco e Palmeiras se enfrentam no Maracanã e a gente começa falando aqui do nosso adversário, o Palmeiras, que treinou na manhã deste sábado na academia de futebol, encerrando a preparação para a partida contra o Vasco, que será disputada amanhã, 4 horas da tarde. O elenco alviverde realizou uma atividade recreativa e um trabalho técnico de finalizações antes do embarque para o Rio de Janeiro, que aconteceu nessa tarde. Abel Ferreira, que cumpre suspensão pela expulsão na estreia, segue sem poder contar com vários jogadores lesionados. O Palmeiras vai ter como desfalque Atuesta, Bruno Tabata, Mike, Rafael Veiga e Rony. Em contrapartida, o técnico deve promover o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na última partida, e do lateral Piquerez, recuperado de lesão no joelho. O provável Palmeiras para enfrentar o Vasco da Gama deve ser Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. Esse é o time do Palmeiras, um baita do time, né? Com certeza aí uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Já disse aqui em outros vídeos que, na minha opinião, o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro e o time mais completo do futebol brasileiro. E o Vasco? Qual deve ser o provável time do Vasco para encarar o Palmeiras amanhã no Maracanã? O Vasco deve repetir a mesma escalação que venceu o Atlético Mineiro e deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Robson Bambu, Léo Pelé e Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco. O Vasco deve ter uma novidade no banco de reservas, né? O meia Carabarral, que vinha treinando normalmente, jogando normalmente com a equipe do Santos, foi inscrito, né, no bid da CBF, está liberado, está regularizado e deve ir para o banco de reservas. Ele concedeu uma entrevista na Vasco TV e se disse pronto, né, para esse desafio de vestir a camisa do Vasco. Confira só. La verdad que es un privilegio, un placer muy grande estar acá, haber llegado al club. Después de tantos ídolos que ha tenido este equipo y poder yo vestir esta camisa tan pesada, la verdad que es un honor. Es muy importante que un club sepa reconstruirse, ¿no? Creo que Vasco lo está haciendo, lo está demostrando, así que esperemos poder aportar nuestra capacidad para ayudar al equipo. Es especial la verdad. Estar lejos de mi país
y haber llegado acá y recibir el apoyo y el cariño de todos los torcedores es muy lindo y agradecido por eso. Espero que nos vaya bien este año, trataremos de hacer todo para dejar a Vasco en lo más alto. Um abraço grande. Então tá aí, esse foi Carabarral e eu vou ficando por aqui. Volto amanhã, antes do jogo, com o nosso pré-jogo para falar de Vasco e Palmeiras. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!